Tá, então, olha só. Vamos, o relatório 1 vocês já entregaram, pronto, está lá a nota. Agora vamos preocupar com 2, né? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Como eu tinha falado, existem, vocês estão vendo aqui na minha tela, as orientações. Que está um texto assim corrido, às vezes fica meio... Eu não gosto desses textos corridos assim, ó. Às vezes fica meio confuso realmente para o aluno. Para facilitar a vida de vocês, eu peguei os pontos principais, eu até mandei hoje lá para você, eu peguei os pontos... Deixa eu ver só um negócio aqui, eu não mudei as transições dos slides. Não tem problema não, agora vai. Eu peguei os pontos principais e pus assim no PowerPoint separado, tá? Que teve algumas coisinhas lá minuciosas que eu nem me preocupei, não. Eu vou passar para vocês aqui o que a gente deve realmente seguir. E aí eu vou explicar para você item por item. E aí eu vou falar, vou mostrar o modelo, eu criei até já um modelo já para essa competência 2, que está facinho de você terminar de preencher. Olha lá, ó. Então, gente, vamos lá, vamos lendo devagarzinho aqui, eu vou parando explicando. Tá? Não é muita coisa, não, ó. A elaboração e apresentação do relatório devem estar de acordo no que couber com a norma NBR 10710/2015, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, com o manual de elaboração de trabalhos acadêmicos da Uniswan, disponível no ambiente do aluno, e com as normas apresentadas a seguir. Depois eu vou até mostrar para vocês, tem um documentozinho que eu vi na internet, com essas normas aqui essa NBR aqui. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? E aí ele fala, com as normas apresentadas a seguir. Então, em primeiro lugar, o que é vamos definir relatório. O que é um relatório? Relatório é um documento que descreve o progresso ou resultado das atividades relacionadas a uma determinada competência. Relatório para nós aqui, né? O progresso, resultados das atividades de uma determinada competência. Então, nós encerramos a competência 1, vamos fazer o relatório referente às atividades da competência 1. Hoje nós estamos encerrando a competência 2, vocês vão fazer o relatório referente às atividades da competência 2. No nosso caso, como se trata de um relato sobre o progresso pessoal durante o módulo, será escrito na primeira pessoa do singular. Então, você tem sempre que usar a primeira pessoa do singular. Eu aprendi isso, isso, isso. Você pode falar, os professores explicaram as metodologias de treinamento e desenvolvimento, através das quais eu pude compreender. Então, você não fala nunca nós, né? O grupo. Esse é um relatório pessoal seu. Né? Os professores explicaram e eu pude identificar todas as metodologias disso, daquilo. Eu pude compreender melhor as diferenças entre a recrutamento interno e o recrutamento externo. Eu pude verificar as fontes de recrutamento externo para aplicação no meu dia a dia. Eu pude fazer isso, eu pude verificar, sempre na primeira pessoa do singular, né? Que isso não é um trabalho em grupo. Beleza. Vamos lá, o que mais que tem? Ó, vamos lá. Aí vem a estrutura. Como é que é a estrutura desse trabalho? Primeiro de tudo, ele tem um cabeçalho. Eu criei aquele cabeçalhozinho, aquela folhazinha de rosto, que alguns alunos até usavam, até colocaram lá a logo da Uniswan. Não tem problema ter a logo da Uniswan, não. Mas olha o que tem que ter, ó. Ele tem que ter o nome do curso, título do relatório, e se houver subtítulo precedido de 2 pontos, eu acho desnecessário pôr os 2 pontos, mas ó, o nome do autor, número da matrícula, local, cidade, sigla do estado, e data com mês e ano. Então, os detalhinhos, igual eu falo aqui, né? Se tiver subtítulo, colocar 2 pontos. Isso aí é um detalhezinho muito pequenininho. Agora, nome do curso, nome do aluno, matrícula do aluno, isso aí, gente, tem que ter. Igual eu tinha falado com vocês, não quero ficar voltando nas questões, não, mas teve vários relatórios que o aluno não colocou nem o nome dele. Não tem o nome dele, não tem o nome da instituição, não tem o nome do curso. Então, o que está falando ali, tirar daquelas orientações? Ó, o nome do curso, título do relatório, subtítulo, nome do autor, matrícula,
Então, olha lá, ó, naquele modelinho que eu mandei, tem lá, ó, a faculdade, o curso que vocês estão fazendo, o título lá do que é o negócio, é o relatório da competência 1, né? A competência 1 é planejar e operacionalizar processos de recrutamento e seleção. Nome, esse aqui é Antônio Carlos de Oliveira, é um nome fictício, né? Aí, no caso, você vai colocar o seu nome, a sua matrícula, a cidade com o estado e o mês e o ano que nós estamos. Gente, sem pular para a página de baixo, né? Não pode acontecer isso aqui, não, ó. O negócio não pode pular para a página de baixo, não. Ó, colocando pequenininho para você ver, de novo, olha lá, ó. Ó, pronto. Aí tem uns alunos que colocaram aqui em cima a logo da faculdade. Não tem problema, pode ter. Não é obrigatório. Tem que ter um nome da instituição, né? Ó, então tá bonitinho, formatadinho, olha lá, ó. Como é pequenininho para você ver, olha lá, ó. Formatadinho. Beleza, isso é a capinha, né? Professor? Diga. Pode tirar uma dúvida? Boa noite. Pode tirar. Tiver como voltar ali no documento, no Word, por favor? É que eu vi que o senhor colocou o nome da universidade e o nome do curso embaixo. No meu relatório que eu enviei, da atividade de competência 1, eu coloquei apenas gestão de recursos humanos. Aqui eu estou vendo que está superior de tecnologia em gestão de recursos humanos. Tem problema? Pode deixar como tal? Tem que colocar completão assim? Porque o nome completo do curso é Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Eu já estou te dando o modelo, já está com o nome, já. Usa o modelinho que eu mandei. Beleza. Tranquilo. É bom. O nome correto, né, oficial. É porque a gente não vai toda hora que vai falar o nome do curso, porque eu estou fazendo o curso de Superior de Tecnologia e Gestão de Recursos. Não, a gente fala curso de Gestão de Recursos Humanos. Qual que é o nome oficial do curso perante a instituição? Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Tranquilo. Beleza. Mas aí também um detalhezinho, né? Beleza. Aí terminou a capinha. Vamos lá voltar para o PowerPoint aqui, ó. O que tem vai depois na estrutura? Aí vem os elementos textuais. Antes disso aqui tem um resumo. Lá nas orientações que a faculdade criou, o resumo está vindo depois. O resumo é antes disso. Mas vamos seguir essa ordem aqui, né? Ó. Então, depois que você fez o resumo, vem os elementos textuais, que é introdução, desenvolvimento, considerações finais. E tem os elementos pós-textuais, que são referências, que é obrigatório quando você citar ao longo do seu trabalho. Se você colocou, por exemplo, lá no meio do trabalho, você quis fazer uma citação do troço do Chiavenato, né? Aí no meio do trabalho você colocou lá, segundo o Chiavenato, abre parênteses, 2014, página 87, fecha parênteses, recrutamento, é isso. Você citou o autor, então você lá no finalzinho tem que colocar referências, colocar lá a referência daquele autor. Se você não fez referência nenhuma, não precisa de colocar essas referências, os elementos pós-textuais. Né? Mas, então, os elementos textuais é composto de introdução, desenvolvimento, considerações finais. Aí ele vem falando do resumo, o resumo, na verdade, ele vem antes daqueles elementos textuais, né? Esse resumo, o que ele tem que ter? O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do trabalho relatado. Depois eu vou mostrar o exemplo. O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas, e não de enumerações e tópicos. Não? Resumo ele não pode ser em tópicos, não. É um parágrafo. Olha lá, recomenda-se o uso de parágrafo único. Esse resumo, lá no início da página, resumo, aí vem um parágrafo só. Né? A primeira frase deve ser significativa. Primeira frase, explicando o tema principal do trabalho e o que será apresentado no relatório. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na primeira pessoa do singular, né? Assim como todo o trabalho. O que mais tem que ter no resumo? Depois eu vou mostrar o exemplo.
Deve-se evitar, nesse resumo, ficar colocando símbolos, abreviações, a não ser que seja realmente uma abreviação que seja de uso mesmo, né, da linguagem do que você está escrevendo. Mas deve-se evitar. O que mais que deve evitar? Fórmulas, equações, diagramas, figuras. Nada disso, esse resumo é só um texto resumindo o que vem pela frente. Tá? Quanto à sua extensão, o resumo deve ter de 150 a 500 palavras. Aí uma dica, deixa esse resumo por último. Por que eu peço para deixar o resumo por último? É uma dica que a gente dá para fazer o resumo, tanto o resumo quanto a introdução. Resumo e a introdução, eu aconselho você deixar por último. Porque como é que você vai resumir uma coisa que você ainda não fez? É mais fácil, primeiro, você fazer o desenvolvimento do trabalho, né? Aí você faz o desenvolvimento, faz a conclusão, que aí você já está com tudo na cabeça para você fazer um resumo. Fica mais fácil. Mais fácil você resumir uma coisa que você acabou de fazer do que você resumir uma coisa que você ainda não fez ainda. Como é que você vai resumir uma coisa que nem existe, que você não fez? Deixa para o final. Agora, deve ter de 150 a 500 palavras. Como é que você conta? Não precisa de ficar contando palavra por palavra, não. Aqui, ó, vou ensinar vocês, para quem não sabe. Ó, depois eu vou aumentar a letra para ler aqui, ó, mas aqui é o resumo. Ó. Resumo. Um parágrafo só. Um parágrafo só. Um parágrafo grandão. Não tem outro parágrafo, né? Como é que você conta quantas palavras tem aqui? Você marca o texto, gente, ó. Marca o texto todo. Aqui embaixo, ó. No canto inferior esquerdo, o Word vai te mostrar lá. 184 de 1.079 palavras. O que isso significa? O seu relatório inteiro, esse relatório inteiro que eu fiz aqui, ele contém 1.079 palavras. Esse resumo que você marcou, olha lá, tem 184, então tá dentro. Tem que ter de 150 a 500. Professor? Pode perguntar. O que acontece? No meu relatório anterior, eu coloquei o resumo por tópicos, porque eu falei de mais de um assunto. Aí, agora, como é um único assunto, não vou colocar por tópico. Mas seria certo ou seria errado? Não, você vai colocar tópicos, você vai colocar lá no desenvolvimento. Mas o meu resumo, se eu falar de mais de um assunto, eu tenho que colocar tudo colado? Olha aqui, ó. Quer ver? Vamos ler o meu exemplo, ó. Vamos ler o meu exemplo. Aqui eu fiz como se eu tivesse feito, tá? Não quer dizer que o meu esteja 100% correto, não. Você pode fazer do seu jeito aí. Olha lá. Vamos pegar por partes, ó. As orientações falaram? Em primeiro lugar, ó. Resumo deve ser composto de frase concisa, tal. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do trabalho e o que será apresentado no relatório. A primeira frase deve explicar o tema principal e o que será apresentado no relatório. Então, olha lá o meu exemplo aqui, ó. O presente relatório apresenta minhas experiências com a competência 1 do módulo de integração de recursos de recrutamento e seleção, do curso superior de tecnologia em gestão de recursos humanos, do Centro Universitário Augusto Mota, na qual pude aprender, sempre na primeira pessoa, pude aprender conceitos importantíssimos da área de recursos humanos. Ó, aqui está o que eu aprendi, ó. Não tem necessidade de colocar por tópicos, ó, como desenvolvimento de cargos, política de remuneração, carreira e recrutamento e seleção. Entendeu? Aqui eu não posso fazer isso aqui não, ó. Colocar isso aqui, ó, em tópicos, ó. Como? 2 pontos. Aí eu coloco assim, ó. Né? O desenho de cargo, a política de coisa, carreira e recrutamento e seleção. Né? Ó, se você apresenta para alguém um relatório desse jeito aqui, ele vai ser descontado ponto, olha lá, ó.
O que o cara ali falou, o resumo, ele não pode ter essa divisão aqui e você sair colocando tópicos aqui da coisa. É texto corrido. Texto corrido como estava lá, ó. Voltando lá, ó. Na qual pude aprender conceitos importantíssimos da área de recursos humanos, como desenho e a descrição de cargos, política de remuneração, carreira e recrutamento e seleção. Ponto. Aí continuo como um mesmo parágrafo. Não posso pular, saltar ali, não. Tem que ser emendado. Os conteúdos vistos foram enriquecedores para a minha carreira, principalmente no que tange ao recrutamento e seleção. Pode ser que para você, o que você achou mais enriquecedor seja avaliação de desempenho, seja política de remuneração, né? Os assuntos trazidos pelos professores e os debates ao longo das aulas me ajudaram a entender como funciona o recrutamento e seleção, a aplicação das técnicas e como devemos nos comportar como um avaliador. Pude aprender todos os aspectos técnicos que devem ser levados em consideração no momento de avaliar e selecionar um candidato para um cargo. Com relação à aplicação prática dos assuntos abordados, senti falta somente de um encontro presencial, no qual que não foi possível por causa da pandemia, mas acredito que o conteúdo visto foi suficiente para me dar uma visão mais apurada de como me comportar como avaliador no processo seletivo. Então, eu falei das áreas todas que eu vi, que eu achei mais enriquecedor para mim, recrutamento e seleção. Aí eu foi um resumão de tudo que eu vi durante o curso. Tá? Num parágrafo só, contendo mais de 150 palavras. Alguma dúvida ainda? Não fiquei com dúvida, só achei que ficou muita informação, toda uma colada na outra. Mas se é assim, a gente tem que fazer assim. Quando você for fazer TCC, monografia, toda monografia tem que ter. Toda monografia, obrigatoriamente, ela tem esse resumo. E é desse jeitinho ali. Você não pode fazer de outra forma. Professor, e como é que vai ficar a data de entrega? Vai estender o prazo? Oi? Vai estender o prazo da data de entrega? Não poderei estender o prazo. Nós vamos falar do prazo lá no final. Espera aí. Deixa eu apresentar para vocês. Lá no final, eu vou apresentar o modelo que eu criei, já quase pronto para a unidade, para a competência 2. Professor, Deixa eu... Oi. O meu, eu faço desse jeitinho aí. Bota a introdução primeiro, depois o resumo, depois o desenvolvimento e depois as conclusões. Aí o senhor, no feedback, botou que não estava na norma. Aí eu não entendi, porque está igual o modelo. Pode ter, olha só, teve alguns trabalhos, por exemplo, que o aluno não, ele tem que fazer isso aqui, ó. Todo o texto, por exemplo, aqui, a palavra resumo, ela tem que ser no meio. Agora, o resto do texto, ele tem que ser justificado, não pode ser assim, ó. Tinha muito trabalho, que faltou alguma norma faltou. Ó, o trabalho, ele não pode ser assim, ó, o texto, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tem que marcar o texto, e vir aqui nesse negócio aqui, ó. Justificar. Ó. Outra coisa, tava com, ó, com relação aos parágrafos, ó, todo parágrafo, todo o texto, o texto inteiro, ele tem que estar com espaçamento 1,5, ó. Um monte de textos aí estava com espaçamento 1. Assim, ó. Então, fugiu da norma da ABNT. Então, quando eu falei, o trabalho fugiu da norma da ABNT, você pode ter feito separado do jeitinho que está aqui e tal, papapá, mas alguma norma deixou de ser cumprida. Não, no feedback estava que eu não fiz isso aí. Resumo, introdução, desenvolvimento, só que eu fiz. Então, não te enganei. Mas já acertou uma nota. Tudo bem, é porque só para tirar minha dúvida. Agora, como você fez isso aí? Oi? Peraí, como?
Com certeza eu devo descer o parágrafo. Agora eu entendi. Obrigada, professor. Ah, então, tem muito trabalho, por exemplo, ó, alguns, muito não, alguns. Isso aqui o aluno começou no meio da página. Não pode. É cheio de frescura, professor, é muita frescura. Mas trabalho científico é assim, infelizmente. Tem que começar o capítulo lá coladinho aqui. Ó. Teve trabalho que eu recebi, estava assim, ó. Entendeu? O cara até colocou aqui Rio de Janeiro, setembro. Até colocou o resumo. Aí o negócio veio assim. Ele não pode estar assim. Tem que estar bonitinho. Ó. E aqui, ó, gente, e o modelo que eu fiz, ele já está todo na norma, já está com espaçamento 1,5, já está com um texto justificado. É só você vir aqui e escrever em cima do meu. À medida que você for escrevendo, ele já vai escrevendo já dentro da norma, já bonitinho. Depois você pode só dar uma conferida se está realmente tudo justificado, se está tudo certinho, se está com espaçamento 1,5, né? Oi. É errada a introdução vir primeiro que o resumo? O resumo vem primeiro. Ah, tá bom. Errado. Tá, obrigada. Tá? Aí depois do resumo, olha lá, ó, é que vem a introdução. Também tem que estar lá no início, tem que estar na primeira linha, ó. Primeira linha da página. E o resumo não pode começar lá no meio da página, não. Tem que estar logo, né, na primeira linha da página. Aí, o que tem que ter nesse resumo? Vamos voltar para cá agora, no resumo. O que tem que ter na introdução? Olha lá, ó. Introdução. Também a introdução nós vamos aconselhar que você faça no final, mas deixa o espaçozinho ali. O texto da introdução deve motivar o leitor a ler todo o relatório. Como, de maneira geral, a introdução vai abordar de maneira sucinta tudo que foi realizado durante 3 ou 4 semanas. Então, olha só, está na norma lá que a instituição criou. Vai abordar de maneira sucinta tudo o que foi abordado. Por isso, tem que falar de todos os assuntos, não pegar um assunto só para descrever sobre ele. Tá? Mas agora, no próximo relatório, só tem um assunto, que é treinamento e desenvolvimento, né? Ele tem algumas divisões de assuntos, mas engloba uma coisa só. Tá? Deixe para elaborar a introdução depois que tiver escrito o desenvolvimento e a conclusão. Então, o resumo e a introdução, deixa para o final. Opa, peraí, desculpa. Apresente o tema do módulo, seus objetivos, qual a competência foi trabalhada no período, as atividades desenvolvidas, tanto no encontro para o desenvolvimento do projeto, quanto nos encontros de integração de conhecimento. Então, aqui lá no texto da faculdade, está falando, resuma em um parágrafo o seu aproveitamento durante esse período. Aí até que eu não vou cobrar que você faça esse resumo depois. Depois que você fez a introdução, resume num parágrafo o seu aproveitamento. Não há necessidade, não. Mas tem ter uma introdução falando isso aqui, ó, abordando de maneira sucinta, objetiva, o que foi abordado durante as semanas. Né? No caso do próximo relatório agora, são 3 semanas. Está terminando hoje. Então, olha lá a minha introdução. Ó. Olha lá, meia pagininha aqui. Ó. Precisa fazer coisa grande demais, não. Meia pagininha, ou menos aqui, um pouquinho, tá bom. Mas ela tem que estar falando o quê? Olha lá, o que a introdução tem que estar falando? Ó. Olha o meu exemplo aqui, ó, como se eu tivesse feito. O objetivo dessa competência foi abordar assuntos muito importantes na carreira de um profissional de RH, como a administração de cargos, política de remuneração, aspectos sobre a carreira profissional e as técnicas de recrutamento e seleção. Além do conteúdo disponível no sistema Moodle, os professores abordaram os assuntos nos encontros, aprofundando um pouco mais em cada tema com o grupo. Depois, os professores passaram atividades através das quais pude colocar em prática os conteúdos vistos, fazendo uma correlação da teoria com a prática. O tema principal dessa competência foi recrutamento e seleção.
no qual pude entender as modalidades do recrutamento interno e externo, as vantagens e desvantagens de cada uma, as técnicas de recrutamento e as técnicas de seleção. Mas foram abordados também assuntos muito importantes, como a administração de cargos, política de remuneração e gestão da carreira. Este último, gestão de carreira, foi um assunto muito enriquecedor para mim, pois tive a oportunidade de fazer um teste de autoconhecimento que contribuiu bastante para que eu compreendesse melhor minha personalidade e meu perfil profissional. Não consegui fazer uma introdução boa ao trabalho, objetiva, e não falei dos temas todos abordados. Falei que o tema principal foi recrutamento e seleção, mas abordamos temas como política, cargos, como ele diz, gestão da carreira. Eu falei aqui que nós fizemos um teste de autoconhecimento que contribuiu muito para mim, para eu compreender melhor minha personalidade. Pronto, beleza. Fiz uma introdução. O que a introdução está mostrando? O que nós vamos ver no trabalho? É uma introduzida. Não precisa se estender demais, não. Tá? Dúvida? Professor? Ninguém com dúvida? Professor? Sim, Letícia? Oi. Professor, eu estava com problema na minha conexão, não sei se essa pergunta já foi feita. Eu tenho uma dúvida, porque nessas semanas, beleza, a gente vai falar sobre um único assunto, que é treinamento. Então, para a gente elaborar o relatório, vai ser mais fácil, porque é um único assunto. Nas próximas semanas, como a gente vai abordar, assim, por exemplo, numa semana um assunto, em outra semana um outro assunto que, às vezes, foge um pouquinho, assuntos diferentes, né, basicamente. Como o senhor quer que a gente elabore um único relatório com introdução, desenvolvimento e conclusão, falando sobre assuntos distintos? Porque, pelo menos que eu entenda, monografia, TCC, são sempre sobre um assunto só. Não, mas aqui não é monografia. As próximas... Não, sim, mas a gente usou isso como exemplo. A gente usou isso, as normas da ABNT, a gente usou isso como exemplo. Eu vou fazer uma introdução sobre um assunto, meio que misturar com outro, vou desenvolver falando sobre mais de um assunto. Isso foi confuso para mim, porque pelo menos que eu entenda, a gente faz esse desenvolvimento, essa introdução, falando sobre um assunto só. Como o senhor me orienta a fazer mais de um assunto no mesmo relatório? Então, aqui, eu não acabei de ler o meu. Olha a minha introdução. Aqui é uma simulação como se eu tivesse feito a introdução dessa primeira competência. Ó, sim, os professores abordaram... Essa é a sua introdução. A introdução, para mim, a introdução é você realmente abordar tudo que você vai falar no relatório, você faz esse resumão. Beleza. Sim. No desenvolvimento, então, calma, eu vou ter que organizar por parágrafos, por exemplo, assunto 1, parágrafo 1. Ficou meio confuso, que eu acho que eu mas eu vou... Deixa eu chegar lá, eu vou chegar lá. Vou falar então, agora eu vou falar do desenvolvimento. Olha lá, ó. Tá. Espera aí um pouquinho, vou aguardar. Por favor. Ó. Então, a introdução, eu acho que ficou claro. Alguém tem alguma dúvida sobre a introdução? Depois, se tiver, pode me perguntar. Rapidinho. No caso, o senhor vai querer no relatório o nome escrito introdução, embaixo a introdução em si. Aí depois escrito desenvolvimento e o desenvolvimento embaixo. Ou não precisa colocar isso? Tipo, repetir. Do jeito que está o meu, ó. Você está conseguindo ver minha tela bem? Ó? Olha lá. 1, introdução. 2, desenvolvimento. Sim, eu vi, só que eu achei que o seu estava escrito só para a gente ter noção ali do resumo. Não, tem que fazer por capítulos. Entendi. Como se fossem capítulos. Tá? Então, olha lá, agora deixa eu responder a pergunta, tá, se eu não me engano, foi da Letícia lá. Vamos falar do desenvolvimento lá. Ó. Cadê o desenvolvimento? Desenvolvimento. Eu vou ler aqui primeiro, depois eu vou lá para o meu exemplo e vamos entender o negócio. Nessa sessão, você deve trabalhar todas as atividades desenvolvidas, relacionando-as com cada competência trabalhada,
ou seja, com os conhecimentos e habilidades adquiridos e atitudes estimuladas. Comece descrevendo o que foi trabalhado nos encontros de integração. Se foi realizado um estudo de caso, por que, na sua opinião, ele foi escolhido. Isso aqui são algumas sugestões do que você pode escrever, né? Como foi a discussão, foram apresentados vídeos, artigos, de que modo eles contribuíram para o seu curso. Termine detalhando como foi sua relação com a equipe de trabalho. São sugestões também, né? Se você não quiser, não é que seja obrigatório escrever como é que foi sua relação com a equipe de trabalho. Aqui a faculdade está te dando uma orientação com algumas sugestões do que você pode colocar no desenvolvimento, né? E sua contribuição na realização das atividades propostas. Então, vamos ver a minha lá, ó. Você vai ver que a minha, olha lá, ó, começa aqui, desenvolvimento. Eu vou pôr com a letra pequenininha primeiro, depois eu vou aumentar para a gente ler. Ó, capítulo 2, desenvolvimento. Eu coloquei, nos encontros de integração realizados por videoconferência, relativos a esta competência, foram trabalhados os seguintes assuntos. Aí eu separei, ó. Separei por assuntos, administração de cargo. Ó, coloquei um parágrafo só. Gente, não tem ninguém pedindo ao aluno para ele ficar aqui, fazendo relatórios de 25 páginas. Não, olha lá, o meu relatório completo deu 5 páginas. Ó, aqui, ó, eu falei do assunto administração de cargo, um parágrafozinho pequeno, ó, com 80 palavras. Depois, política de remuneração, um parágrafo menor ainda. Falei sobre carreira, aí aqui eu fiz um parágrafo maiorzinho um pouquinho, que eu citei aqueles testes. E recrutamento e seleção, o outro parágrafo. Tá vendo, ó? Então, coloquei tudo separadinho. Ó, aí agora eu coloquei por tópicos, ó. Administração de cargos, o primeiro tópico. Primeiro assunto que a gente viu. Política de remuneração estratégica e salários, segundo tópico. Carreira e recrutamento e seleção. E aqui, ó, parágrafos curtos, ó, mostrando o que eu vi, ó. Vamos ler rapidamente aqui para a gente entender lá, ó. Desenvolvimento, né? Na administração de cargo. Nesse assunto foi trabalhado as definições de desenho, análise, descrição e especificações de cargos. Entendi como o desenho do trabalho afeta as práticas de gestão de pessoas. Aprendi a descrever os métodos de obtenção de informações sobre o cargo, comparar várias abordagens do desenho de cargos. O professor mentor Eduardo passou como atividade o caso Kaizen, gestão de serviço, através do qual tive a oportunidade de fazer a descrição de cargos para a empresa e entender melhor os conceitos desse assunto. Nem fiquei entrando em detalhes, não preciso explicar, o que é cada coisa, não. Que aqui, de uma forma objetiva, o que você viu, o que você aprendeu. Ó, em política de remuneração estratégica, nesse assunto foi trabalhado o conceito da remuneração e incentivos, a descrição dos componentes da remuneração total, e o professor mentor Eduardo mostrou o desenho do sistema de remuneração, definindo os tipos de remuneração variável e flexível e tipos de benefícios sociais oferecidos pela organização. No caso Kaizen, pude aplicar esses conceitos desenhando um plano de benefícios sociais para a empresa. Parágrafo pequeno, onde eu citei ali o que eu vi. E aí, se a Fabiana, a professora Fabiana, também tiver feito algum trabalho com vocês, você cita também. A professora Fabiana nos passou um caso que a gente fez ao longo da aula, depois a gente discutiu entre o grupo e apresentamos uma solução para a empresa tal. Pronto. Resumidamente. Carreira. Ó, nesse assunto, o professor mentor Eduardo passou um teste de autoconhecimento, através do qual pude entender melhor vários aspectos sobre a minha personalidade. Nesse teste, pude compreender qual a minha inteligência predominante, minha preferência vocacional predominante, fazer o cruzamento entre as duas e entender melhor quais os tipos de profissão mais adequadas ao meu perfil. Realizei também outros testes, como o MBTI, o teste da dominância cerebral, o teste DISC, através dos quais pude entender mais sobre a minha personalidade. Por fim, depois de realizar todos os testes de personalidade citados, fiz a minha análise SWOT, através da qual pude identificar melhor os meus pontos fortes, meus pontos fracos, minhas oportunidades e minhas ameaças. Também, ó, de forma
resumidinha, eu não falei ali tudo que a gente viu, fiz o teste, os testes todos, o que eu vi, o final, o que no final eu tirei de proveito disso, eu fiz a minha análise SWOT. E recrutamento e seleção, eu me estendi um pouquinho mais, porque tem mais assunto, né? Nesse assunto, o professor mentor Eduardo nos apresentou as modalidades de recrutamento interno e externo, suas vantagens e desvantagens, pude entender melhor as técnicas de recrutamento externo e como aplicá-las, avaliar os resultados do recrutamento, definir o processo seletivo e as suas características, compreender melhor a seleção de pessoas, descrever as diferentes técnicas de seleção, entender as técnicas que estão ocorrendo no processo seletivo, avaliando os resultados do processo seletivo. Durante as aulas, o professor mentor abordou com alunos as técnicas de análise de currículo, as principais perguntas feitas na entrevista de emprego, comportamento de um recrutador durante a entrevista e os principais aspectos técnicos das dinâmicas de grupo. Com esses conceitos, pude entender melhor o processo seletivo, como analisar o currículo e os principais aspectos que devo verificar. Pude entender como me preparar para realizar uma entrevista de emprego, como devo conduzir a entrevista e o que devo analisar. Por fim, pude perceber alguns aspectos técnicos das dinâmicas de grupo e o comportamento que o entrevistador deve ter ao conduzir os trabalhos com o grupo. Se você for parar para analisar, é exatamente o que a gente viu. Eu estou relatando ali, gente, ó. Quer ver? Aquele material de PowerPoint que eu passei para vocês, ele vem... Cadê lá? Ó, fontes de recrutamento e análise de currículo. É o que a gente viu, ó. A gente viu os conceitos de recrutamento, as fontes de recrutamento interno e externo. Olha lá, a gente falou de agência de recrutamento, rede social, preparação do currículo, a gente debateu aqui o que deve ser analisado no currículo, não foi? Critérios para triagem de candidatos, é o que a gente discutiu aqui ao longo das nossas aulas. Depois, na outra aula, aquele PowerPoint que eu mandei, falando de técnicas de seleção, olha lá, ó, as técnicas de seleção, a entrevista de emprego, postura do avaliador, tudo nós falamos aqui, nós discutimos isso aqui. Muitos de vocês deram sugestões, a gente debateu assuntos aqui, essas perguntas tradicionais. Depois falamos um pouco de dinâmicas de grupo. Então, o que nós fomos vendo ao longo das nossas aulas, eu mencionei aqui, ó, de forma resumida. Gente, ficou... Não, ficou Professor, claro, não? Oi. então, assim, para simplificar, não é para a gente falar no relatório o que é carreira, qual é a diferença disso, Não. daquilo, enfim. É para a gente relatar o que foi passado, como a gente aprendeu, o que a gente tirou disso, né? Exatamente. Okay. Por quê, professor? Eu lembro que no primeiro relatório do primeiro semestre da turma de Campo Grande, pelo menos, eu segui as orientações e fiz desse jeito. Até me orientei também pela internet, enfim, fiz desse jeito, não segui norma nenhuma, mas abordei dessa maneira. E o professor responsável falou que estava errado. E aí passou de uma aluna que tinha acertado tudo, né, para a gente seguir como exemplo, né, que ela autorizou. E eu comecei a me basear nesse que ele tinha passado, e ele começou a tirar, assim, então acho que a maioria todo mundo começou a tirar nota máxima. Então, assim, eu achava que estava certo desse jeito, mas agora o senhor explicando... Mas aí vocês faziam as definições de cada coisa? O que é... Isso, assim, eu vou dar um exemplo do meu relatório. O meu relatório... Professor. Tinha o resumo, introdução... Tinha, aí assim, cada coisa falava um resumo, pelo menos. O que eu ia abordar no relatório, o que era recrutamento e seleção, enfim, qual é a importância disso para a empresa. Introdução, a mesma coisa. O que isso acarretava na empresa? O que acontecia se a empresa não tivesse um processo bem feito? Aí, desenvolvimento, também falava sobre isso, entendeu? Conhecimentos que adquiridos em sala. E aí eu já abordava dessa maneira, entendeu? O que eu aprendi em sala, como foi. O que você viu,
que você aprendeu com aquilo. Exatamente. Então, mas aí na introdução, no desenvolvimento, enfim, eu falava realmente do assunto, eu explicava o que era o assunto. Eu não relatava o que eu tinha aprendido, como eu aprendi, entendeu? Eu só fiz isso no primeiro relatório. E como a minha nota foi boa, mas o professor falou que não era o que era pedido, eu mudei. Acredito que todo mundo também faz. Então, olha o que está escrito. Ó, esse Na verdade, era na parte final, né? Que a gente falava, que a gente aprendeu em sala de aula, era nessa parte, no final. Considerações finais. Falar o que é o assunto. Olha aqui o que está escrito, ó, nesse PowerPointzinho que eu fiz, que eu copiei lá daquele documento da faculdade. Nessa sessão, você deve detalhar todas as atividades desenvolvidas relacionadas com as competências trabalhadas, conhecimentos, as habilidades adquiridas. Não é você conceituar o que é recrutamento, o que é processo de seleção. Não. Você vai relacionar as atividades que você desenvolveu, os conhecimentos que você viu, e o que você tirou de proveito, o que você adquiriu de conhecimento, como é que foi o trabalho Professor, da integração, se realizou algum estudo de caso, o que você aprendeu com aquele estudo de caso, pronto. Não é você responder o que é os negócios. O que professor, mas a minha forma de dizer o que eu aprendi é relatando os conceitos. Estaria errado? Eu aprendo assim, eu aprendo lendo o conceito e botando ele em prática. Eu não sei fazer de outra forma, sem ser conceituar aquilo que eu vi, aquilo que eu anotei, aquilo que eu absorvi das aulas, aquilo que foi falado aqui. Entendeu? Aí, para mim, dá um nó em tudo. Vamos ver o que vocês vão fazer de relatório. Professor, eu tenho uma dúvida. Nessa parte do desenvolvimento que a gente tem que detalhar o que a gente aprendeu, a gente necessariamente tem que dizer o que o senhor passou e o que a Fabiana passou, ou a gente pode falar num todo? Pode falar num todo. Eu aprendi isso. Pode falar num todo. Então não necessariamente eu preciso falar o professor Eduardo. Não. Precisa de... Se você quiser, né, citar o que um professor fez, que o outro professor passou, tal, pode citar, não que seja obrigatório. Tá bom. Professor, a minha dúvida, na verdade, era porque eu estava achando que seria daquela outra maneira, né, desenvolvendo tudo. Aí, se eu concordo que não daria para ser feito assim, agora, da maneira que o senhor explicou, vai ficar muito mais fácil, porque é basicamente relatar o que foi aprendido. A gente não precisa desenvolver, né, nada, é só relatar o que foi aprendido, o que foi falado. Agora ficou mais claro para mim. Isso é o que está escrito aqui no documento da faculdade, ó. Detalhar as atividades relacionadas à competência. Não está mandando você responder o que é recrutamento, o que é seleção, sabe? Falar de um modo geral, um resumo do que você viu na matéria, o que você absorveu, a importância daquilo. Mas citar isso, a importância dessa matéria dentro do contexto de uma empresa, entendeu? O que você entendeu dessa matéria. Não simplesmente responder o que é recrutamento, o que é seleção. Pode falar. Eu posso relatar as coisas que eu absorvi dos livros colocados no Moodle? Também, com certeza. Sim. Claro. Tudo faz parte. Tem lá no Moodle, tem os livros, tem vídeos, tem lá, inclusive, coisas que você viu no desafio, se quiser citar, fica à vontade. Sim. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode. O senhor colocou como assunto abordado de treinamento e desenvolvimento os métodos de treinamento. Eu tive alguma dificuldade para assistir às aulas anteriores da semana passada por conta da minha mudança. Mas o conteúdo do AVA que está falando sobre esse assunto são 51 páginas de livro e eu acredito que ninguém tenha lido. E também não colocamos esse assunto em prática na aula. Então, como é que a gente vai fazer para tratar desse assunto? O professor, eu posso dar uma ajudinha para a Andriele? Eu sei que ela perguntou para você, mas eu posso ajudar. Andriele, não era para ler aquele livro todo. Foi
coisa bem esquisita. Depois que eu li tudo que eu fui descobrir que não era para ler, e eu posso mandar no grupo aqui o resumo que eu tenho, se ajudar vocês. Ótimo, manda, por favor. Muito obrigada. De nada. Agora ficaremos infinitamente gratos. Tá? Agora, Andriele, se então, em função, de repente não deu tempo, a gente não abordou, não tem que se matar para ler o troço tudo, entendeu? Agora, acho que a Rafaela, né, vai mandar um resumo. Tenta ler o resumo e pega do meu material também, né? Porque o meu materialzinho, ele dá uma resumida. Eu acredito que tem muitas coisas que faltaram nesse... De um modo geral, o que é o treinamento e recrutamento e treinamento e desenvolvimento, de uma forma resumida. Aí, na semana passada, eu tinha passado um trabalhinho. Eu também imagino que vocês não devem ter feito um trabalhinho fazer em casa, né? Se pudesse, tentar dar uma trabalhadinha naquele coisa ali, para citar alguma coisa. Mas, gente, olha só. Daqui a pouco eu vou falar sobre a questão do lado prazo. Vocês estão tudo assim, vai estender o prazo. Daqui a pouco eu vou falar para vocês aqui, dar um veredito final aqui. Vamos só, nós falamos do desenvolvimento, só para concluir, aí vem a conclusão. Conclusão. Aí termine com uma avaliação de tudo que foi realizado, tanto do resultado final dos trabalhos, quanto da sua contribuição para esse resultado. Todas as atividades desenvolvidas contribuíram para o seu desenvolvimento pessoal, acadêmico, profissional. E você, no final, vai concluir, né? Os ensinamentos passados foram muito importantes. Eu pude aprender isso, eu pude desenvolver mais essa habilidade em mim, papapá. Se não, o que faltou? Faltou mais uma aplicação prática. E realmente nós estamos fazendo a aula por videoconferência, não está tendo uma dinâmica de grupo para a gente chegar lá e fazer um trabalho em sala de aula, infelizmente. Né? Tá? Mas não é culpa nem minha, nem de você, nem da faculdade, da pandemia e tal, né? Como foi seu relacionamento com os colegas? Sua participação na elaboração e execução das atividades propostas? Não precisa de responder isso aqui tudo, não. Aqui nós estamos dando, a faculdade está dando orientações, dando sugestões do que você pode colocar na sua conclusão. Você participou das reuniões marcadas pelo grupo, não deve estar nem fazendo reuniões, né, por causa da pandemia. Foi pontual no cumprimento das atividades propostas? Você colaborou no trabalho dos colegas? E sua relação com os mentores? São sugestões, não precisa de você vir pontuando todos esses itens aqui. São sugestões de coisas que você pode colocar na sua conclusão. Tanto é que você vai ver que a minha ali não tem isso ali tudo, ó. A minha conclusão, o que eu fiz na minha conclusão? Ó, considerações finais, olha o tamanho dela. Meia página. Olha lá, ó, 170 palavras, meia página. Tá? Considerações finais. Aí eu estou me colocando, né, como se eu tivesse sido um aluno aí desse troço, né? Foi muito enriquecedor para mim todos os conceitos vistos nessa competência. Com certeza, os assuntos vistos farão a diferença na minha carreira como profissional de RH, pois pude aprender a desenhar as descrições de cargos de uma empresa, elaborar uma política de remuneração estratégica que venha a motivar os colaboradores de uma organização, compreender melhor vários aspectos sobre a minha personalidade e, principalmente, a desenvolver um planejamento de recrutamento e seleção. Nesse último item de recrutamento e seleção, aprendi como funcionam todas as etapas de um processo de recrutamento e seleção, como deve ser o comportamento de um recrutador. Pude aprender todos os aspectos técnicos que devem ser levados em consideração no momento de avaliar e selecionar um candidato para o cargo. O único aspecto que faltou mesmo foi a parte prática. Devido à pandemia, estamos tendo aulas por videoconferência. Os assuntos vistos, principalmente no que diz respeito ao recrutamento e seleção, necessitariam de encontros presenciais para que a competência fosse melhor trabalhada na prática. Mas entendo a situação pelo momento em que vivemos. Pronto. Eu falei aqui o que eu vi, eu falei o que faltou. Tem uma consideração final, uma conclusão do meu trabalho. Aí, antes que alguém faça pergunta, eu havia prometido para vocês aqui no grupo
que assim que essa pandemia passar, que eu espero, se Deus quiser, final do ano aí essa bendita vacina vai aparecer. Se Deus quiser, em fevereiro a gente deve, se Deus quiser, vamos voltar com as aulas presenciais. E aí eu prometi para vocês podem me procurar, que o dia que eu estiver lá na unidade de vocês, eu acho que essa turma, acho que tem uma turma de Bom Sucesso, tem uma turma de Campo Grande. Vamos olhar um dia que eu esteja lá em cada uma dessas faculdades, dessas unidades, para a gente marcar um dia um pouco mais cedo, antes da aula. Eu faço compromisso de tentar chegar lá, tipo, 5 horas da tarde. A gente faz aí umas 3 semanas, um dia que eu estiver lá, né? Um dia na semana, para a gente poder fazer umas dinâmicas de grupo, poder trabalhar um pouco mais isso. Eu faço isso de cortesia, lógico, não vou cobrar um centavo de nada, não. É para poder praticar um pouquinho mais, uns 2 dias que fizer, né? A gente fazer lá uma dinâmica de grupo, fazer um trabalho de análise de currículo e tal, tentar praticar isso um pouquinho mais, leva um exercício para a gente colocar em prática, para suprir a falta desse período em função da pandemia. Pode falar. Essa questão de dinâmica e análise de currículo, triagem de currículo, na verdade, a gente conseguiu fazer com a Fabiana, né? Na verdade, esse módulo de treinamento e desenvolvimento que não teve nenhuma prática. Treinamento e desenvolvimento, né? Professor, oi. Eu posso colocar, tipo, o meu projeto é sobre treinamento e desenvolvimento. Eu posso citar nesse relatório? O que é? No projeto? Isso, o meu projeto é treinamento e Você desenvolvimento. pode. Tem algum lugar aqui, ó, que ele fala que você também pode colocar o que vocês trabalharam lá no projeto. Em algum lugar aqui está falando. Aqui, ó. Ele fala só na introdução, mas no desenvolvimento também, ó. Apresente o módulo, o tema do módulo, seus objetivos, qual a competência foi trabalhada no período e as atividades desenvolvidas tanto no encontro para o desenvolvimento do projeto, quanto no encontro de integração, tanto na aula de quinta quanto na aula de sexta. Se você quiser citar, não é obrigatório. Não é obrigatório, se você quiser citar. Tá? Ok. E aí, pessoal, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Eu acho que eu mandei lá também. Se eu não mandei, eu mando. Eu acho que eu mandei um modelinho já mais ou menos pronto do relatório da competência 2. Tá? E aí vamos falar agora, discutir a questão lá do prazo e tal. Ó, aqui já está com o cabeçalho, ó, todo já com o nome da faculdade, nome do curso. Eu mandei isso lá no grupo. Quem não teve acesso, me fala, que eu mando novamente. Relatório da competência 2, operacionalizar processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas, põe seu nome, põe sua matrícula, já está tudo pronto. Rio de Janeiro, setembro, prontinho. A capinha do relatório. Resumo, eu coloquei em vermelho, porque você vai deixar para depois. Tá? Vamos primeiro fazer já direto no desenvolvimento. Tanto o resumo quanto a introdução, você vai deixar para depois. Aí você vai pegar para iniciar fazendo desenvolvimento. Nesse modelinho, eu já até dei uma facilitada na sua vida. Coloquei aqui para vocês, ó, pelo menos o que eu abordei com vocês. Eu abordei com vocês, ó. Então, você começa o seu desenvolvimento falando, nos encontros de integração realizados de conferência, relativos a essa competência, foram trabalhados os seguintes assuntos. Então, nós falamos aqui de conceitos de treinamento, falamos de foco, qual o foco do treinamento, diferença de treinamento e desenvolvimento, funções, competências e posição do profissional de treinamento, as etapas do treinamento, os métodos de treinamento e tal. Aí, apesar de que o restinho aqui, a gente nem deu tempo de falar, vou tentar fazer um resumo na próxima aula com vocês, mas, basicamente, aquelas 2 primeiras aulas, elas giraram em torno, mais ou menos isso aqui, né? Ó, falei um pouco das etapas do treinamento e tal, não sei o quê. Né? E eu passei para vocês um estudozinho de caso. Não foi?
Quem fez o estudozinho de caso, se não fez, dá uma lida, dá uma olhada. Eu até citei aqueles sites, um site falando de gestão por competência, um site falando de redes de canais de comunicação interna, um site falando de programa de educação à distância, tá? E aí, então, tente fazer um resumo aqui, ó, né, no desenvolvimento, foram abordados assuntos sobre conceito de treinamento, podemos observar a diferença entre treinamento e desenvolvimento, né? O professor mentor Eduardo falou sobre as funções, as competências, as posições do profissional de treinamento, você está apresentando também aos alunos as etapas de um treinamento, eu pude absorver o conhecimento com relação a isso, tal. Como atividade prática, foi passado para a gente o caso Embratec, no qual a gente pôde identificar as estratégias da gestão por competências, né, metodologias das redes de canais de comunicação interna, um programa, e aí dá uma floreadinha, dá uma lida no site lá, o que está falando sobre isso aqui, dá uma floreada legal para papai e tal, pronto. Você já fez aí o desenvolvimento do seu trabalho. Aí você vai fazer uma conclusão, que eu deixei em vermelho aqui, baseada na última que já tinha feito. Quando você fizer o desenvolvimento do trabalho todo e fizer a conclusão, você volta, faz a introdução, né? O objetivo dessa competência foi abordar assuntos importantes ligados à competência de treinamento e desenvolvimento, na qual pude aprender os conceitos do treinamento, a diferenciação de treinamento e desenvolvimento, isso, aquilo, papapá, pronto. Depois você vem e faz um resumo. E o seu relatório está pronto. Então, gente, olha só. Deixa. Depois eu vou ficar aberto a dúvida. Deixa eu só primeiro falar uma coisa para vocês. Se por acaso, realmente eu sei, né, não vou ser aqui carrasco nazista, né? Já conversei com a Ceciliana, ela falou também que não pode prorrogar o prazo, mas que também pegasse leve também na correção e tal. Então, estou só pedindo para vocês, tentem, né, pegar esse modelo. O modelo já está pronto. O modelo já está pronto. Só pegar ali, substituir e tal, tente fazer da forma melhor possível que você conseguir fazer, me mande. Eu não vou ficar descontando, já que eu combinei com a Ceciliana e tal. Né? Vou dar uma olhada no trabalho, tá belezinha, tá mais ou menos dentro disso que eu pedi aqui. Pronto, beleza. Nota 5. Vou. Né? Agora, receber de novo o trabalho, sem tudo fora das normas, tudo fora do padrão, tudo coisa. Mas, gente, aí de novo, né? Pelo amor de Deus. É porque, professor, é aquela tecla que a gente bateu, que a gente falou com o senhor no começo, né? O que era exigido da gente no período passado, e a gente pensou que continuaria assim nesse período, era outro esquema, né? Era mais conceitual, até a explicação era diferente. Por isso que não bateu. E o senhor considerou muita coisa fora do padrão esperado. Agora com esse modelinho, ó, já tá o modelinho prontinho. Vocês acham que vocês vão ter dificuldade para fazer o relatório até domingo? Professor, nessa introdução aí tem a questão de palavras também? Da quantidade de palavras? Só o resumo. Tá. Professor. Oi. Também, gente, olha só, se o resumo, se não der as 150 palavras, der 130 palavras, eu não vou descontar ponto por isso também, não. Isso aqui também não é uma monografia. Professor. Também, tá? Oi. Então, em questão do desenvolvimento, os assuntos abordados, a gente também não precisa seguir o modelo que o senhor passou para a gente, né? Um exemplo, se talvez tiver um assunto que eu tenha mais interesse, eu posso encaixar aí, né? Que tenha sido passado. E um que eu também não achei, enfim, que me correspondeu, eu posso também não abordar, né? Se eu abordar bastante, ok. Então, olha só, uma dica, né? Não necessariamente, também, olha só, então vamos combinar uma coisa. Não necessariamente você vai precisar falar de tudo que foi visto, mas abordar detalhes de tudo que foi visto. Você viu no modelo anterior, tem uma parte lá que eu cito assim, ó, foi abordado
o assunto principal foi tal, tal, tal. Aí eu vou e detalho aquele assunto principal. E depois, no final, se também foram abordados outros assuntos importantes, como assunto tal e assunto tal. Né? Agora, aqui você vai estar falando de treinamento e desenvolvimento. E eu aqui, eu já estou até dando para você, mais ou menos, no desenvolvimento, eu já estou dando para você, pelo menos da minha parte, o que eu abordei com vocês. Sendo que hoje eu ia abordar mais os métodos aqui, o nível de resultado, tal, que a gente não vai ter muito tempo. Mas esses de cima aqui eu abordei. Aí você olha também o que a Fabiana abordou com vocês. Tá? Hoje, então, nesse relatório, vocês não vão precisar colocar nada separado, igual aquele outro por tópicos, não. Vocês vão fazer um parágrafo aqui, relatando o que você viu dentro desses conceitos aqui, o que você aprendeu, o que você tirou de proveito, o que você vai levar dessa experiência para a sua vida profissional, o que isso teve de importância na sua vida profissional. Aí eu estou dando sugestões, né? O que você achou que isso aqui tem de importância para dentro de uma empresa? Nos meus vídeos, gente, eu falei bastante coisa, assista as aulas lá, da importância do treinamento e desenvolvimento dentro de uma empresa. Eu contei exemplos aqui de empresas que aplicam treinamento e desenvolvimento de forma errada, achando que estão fazendo e não estão, porque treinamento e desenvolvimento é uma coisa contínua e tal, papapá. Existe uma diferença de treinamento e desenvolvimento. Falei bastante ao longo das aulas com vocês. Gente, você viu, é um parágrafo, não precisa de você se estender, eu não quero aqui 8, 10, 9, 10 páginas de coisa, não, gente. É um resumo do que foi visto ao longo das aulas. Tá muito complicado para fazer até domingo? Aí até domingo, gente, façam o que vocês conseguirem fazer, me mandam. A gente vê, vamos discutir o que a gente pode... Gente, palavra com vocês. Professor, boa noite. Boa noite. Eu peço desculpa estar fazendo uma pergunta, talvez seja redundante, porque eu entrei na aula ainda agora, então eu perdi... Não, pode fazer. Para trás. Eu vi que a Giovana falou alguma coisa de abordar um assunto, né? E, como o senhor falou, citar, só dizendo assim, foi falado sobre isso, resumido, né? Porque a turma em si estava acostumado no modelo anterior, que era pegar um assunto que chamou a atenção e desenvolver o nosso relatório ali. Pode fazer dessa forma e embaixo só falar assim, além disso, foi mencionado sobre esse assunto de treinamento e desenvolvimento, mas esse. Pode ser dessa forma? Pode. Perfeito, obrigado. Pode sim. Gente, alguma dúvida a mais? Algo mais? Encerram as referências eu coloco no final? Débora falando, as referências. A ordem aí, você fica à vontade. Quanto à ordem, você vai... isso assim eu posso falar mais no início, eu posso falar mais no final? Não. A ordem tanto faz, não vai influenciar, não. Então tá bom. Né? Importante, né, gente, é tentar mostrar a importância que você achou desse assunto, o que você extraiu do assunto. Se esse assunto foi válido para você, te trouxe um conhecimento legal. Né? Alguma dúvida? Gente, alguma dúvida? Conclusão e consideração final é a mesma coisa, né? Sim. Você pode, tanto faz você colocar lá conclusão ou considerações finais, é uma coisa só. Tá ok. E aí, só relembrando que aquelas referências bibliográficas, só caso você tenha citado algum autor ao longo do seu trabalho.
Se você não citou autor nenhum aluno trabalho, pode chegar aqui e deletar isso aqui. Ah, ok. Era isso também que eu queria saber. E não se esqueçam, gente, ó, sempre não se esqueçam de dar aquela formataçãozinha, ó. Pega todos os parágrafos e marca esse negócio. Eu sei que é pequenininho, de repente, para você ver, mas aqui tem, ó, onde está escrito lá no Word, assim, ó, parágrafo. Tem um aqui que você traz tudo para o lado esquerdo. Tem um que você clica, você centraliza o texto todo. Tem um que você joga tudo para o lado direito. E tem aqui esse último aqui que você justifica. Ele fica, ó, pertinho dos dois lados. Esses textos de trabalho, de monografia, tem que ser sempre justificado. Tem que ser... Aí você clica em cima da palavra parágrafo, tem uma setinha para baixo e uma setinha para cima. Você coloca, ó, espaçamento 1,5. Espaçamento 1,5. Tá? Não pode ser assim, espaçamento 1, ó. Tudo muito juntinho assim, ó. Não pode. Isso é contra a norma da BNT, é que os trabalhos acadêmicos têm um espaçamento 1,5. Só. Gente. Professor, que no semestre passado foi cobrado para a gente também colocar o número nas folhas. Página 1, página 2, 3, 4. Para o senhor não precisa disso. Débora, é no projeto. Seria bom, mas... Não, aí também. Deveria. Esses trabalhos, eles precisam... A primeira página não tem. A primeira página e o resumo não tem. O certo é começar a numerar a partir da introdução. Mas se o aluno... O meu modelo aqui acabou, eu esqueci de colocar isso. Se o aluno não colocar numeração, eu não vou cobrar, não. Tá? Beleza? Obrigada, professor. Olha só, já são 8 e tanto já. Se alguém quiser, eu posso pegar e voltar na matéria lá para esclarecer alguma coisa, mas eu acho que vocês estão todo mundo com muita coisa para fazer. Vocês querem que eu ainda me estenda mais aqui para explicar coisa da matéria, ou vocês preferem realmente, vocês estão atarefados aí, tem que fazer desafio, tem que fazer relatório, que eu encerre, para dar prazo aí para você ter mais tempo até domingo. Então, eu acho melhor né? Qualquer coisa na próxima aula, depois eu só pego algum assunto ainda que faltou que eu tinha que ter falado, e no início da aula eu falo para a gente poder entrar na nova competência depois. Eu acho que você ganha um tempinho aí para você ir fazer suas atividades aí, em prazo. Hoje é quinta, tem até domingo para terminar. Beleza, pessoal? Pode ser assim, então? Professor, o Elvis colocou Pode sim, professor. Lá no chat, se o senhor puder olhar lá. Beleza, professor. O que ele colocou no chat lá? Quem foi o aluno? Vai subir mais, Elvis. Por Sobe exemplo, mais um pouquinho. Esse aqui terão assuntos que Cima. Mais em cima? Isso aí é complemento. Eu, por exemplo, não participei muito das aulas, por estar trabalhando à noite. O que eu abordar, creio que seja um pouco menos do que os demais. Será considerado o que eu entendi, ou uma certa quantidade de assuntos que deverão ser abordados? Bom, as aulas também, elas foram gravadas. Você, de repente, se tiver tempo, pode tentar dar uma assistida nas aulas, para você, pelo menos, se inteirar melhor do que a gente viu. Tá? Agora, gente, eu não vou pegar pesado em correção desses relatórios, não. Tá? É o que você realmente entendeu, o que você realmente aprendeu. Vou pegar, vou olhar, tá tudo bonitinho, padrãozinho bonitinho, beleza, ótimo. Tá? Alguma dúvida mais?
Querem já dar por encerrado, gente? Ou tem alguém que ainda ficou com dúvidas? Carlos, tá ok? Que aí, então, eu vou liberar vocês para vocês irem fazer seus trabalhos aí. Podem ir lá fazer relatório, o que tiver que fazer. Eu sei que vocês têm muitas atividades, realmente. Tá? Aí me despeço aqui, agradeço aí, mais uma vez, tá, pessoal? Peço a compreensão de todos aí, deu tudo certinho, graças a Deus. Tenho certeza que vai dar tudo certinho nesse próximo relatório também, tá? Podem contar comigo sempre aí. Um beijo no coração de todos. E aí, semana que vem, a gente pega os assuntos bacanas aí para ver aí. Tá legal? Vitória, Giovana. Ok, professor. Tchau. Muito obrigado a todos aí, tá? Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, querida. Professor, só para eu tirar uma Pode. última dúvida aqui com o senhor. Então, o objetivo do resumo é eu falar os assuntos que foram abordados na semana. E aí, na introdução, eu começo a explicar... Espera aí, deixa eu ver aqui. Está escrito ali, ó. Resumo. Deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do trabalho. O resumo, ele faz um resumão de tudo, inclusive da conclusão do trabalho. Por isso que é bom você deixar para o final. Ele só não pode ser enumerado em tópicos. Resumo, você vai dar um resumo. Eu estou confundindo o resumo. É muito parecido. É porque é parecido. O que você vai falar no resumo, com o que você vai falar na introdução. É, exatamente. Eu estou São confundindo. coisas parecidas. Só que na introdução, você não fala nada sobre a conclusão do trabalho. E no resumo, você fala. A introdução, você vai apresentar para quem for ler o que ele vai ler pela frente. E o resumo, ele dá um resumão, como o próprio nome já diz, ele fala, é um resumo da introdução, um resumo do desenvolvimento, com o resumo da conclusão. Tá? Está embolando minha cabeça, mas tá. É o seguinte, ó, é para a pessoa que for ler o trabalho, porque assim, por que na norma da BNT tem esse resumo lá? Imagina você pega uma monografia de 80 páginas, né? Aí você quer saber o que tem dentro daquela monografia. Pelo resumo, você tem uma síntese de tudo ali, inclusive a conclusão que a pessoa tirou daquele trabalho. Aí o cara olhar e falar, opa, então isso aqui me interessa, deixa eu ler. Então, a introdução, ela está apresentando os assuntos que a pessoa vai ler pela frente. Apresentou os assuntos, ponto. Aí, item 2, desenvolvimento. Aí ela vai se aprofundar mais. Ela vai falar com mais detalhes. O que ela viu, o que ela achou, o que ela aprendeu, o que ela tirou de proveito disso, o que aquilo ali é importante, tal. Desenvolveu o assunto. Aí fez a conclusão. Concluindo, o assunto realmente foi de extrema importância, pois eu pude aprender isso, eu pude aprender aquilo, eu desenvolvi, eu identifiquei que esse assunto é importantíssimo para as organizações de hoje, por isso, por aquilo, tal. Como conclusão, eu levei isso para a minha vida, concluí o negócio. Aí, lá no resumo, você tem que fazer um resumão de tudo. Tá, professor, tá bom. Porque ele parece, de certa forma, tem hora que ele parece um pouco com a introdução. Sim, essa era a minha dúvida, porque falei, gente, é praticamente a mesma coisa. A introdução você não fala muito do desenvolvimento nem da conclusão. No resumo você cita o que você viu durante o desenvolvimento e você cita o que você concluiu. Essa que é a diferença. Tá bom. Então tá, professor, obrigada, tá? Boa noite. Pessoal, se ninguém tiver mais nada, 20 e 23, vou liberar para vocês irem lá fazer, então, os trabalhos de vocês.
Daniele, Bianca. Eu também já vou encerrar aqui a gravação.